Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco e mais uma chance de trazer a você um conteúdo importante e relevante através da televisão. E hoje nós vamos falar sobre bem-estar nas empresas e como isso acaba trazendo também um importante olhar e atenção para gestores e, obviamente, quem faz parte, então, desse grupo empresarial. Tudo isso através, então, do nosso conteúdo aqui, que está presente pelo nosso convidado. Hoje participa Rafael Ruffo, ele que é fundador e diretor executivo e educacional da AlphaDuo. E ele comenta conosco todo esse conhecimento e, obviamente, tudo que ele lidera na AlphaDuo com a gente. Bom dia, Rafael, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer mensurável estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre saúde e qualidade de vida. Que bom, exatamente o diferencial dessa conversa para você nessa manhã, né? Esse conteúdo relevante. Mas eu queria inicialmente que você trouxesse também essa explicação do que é a AlphaDuo, né? O que você lidera através dela e os conteúdos trabalhados através então dessa organização. Maravilha. A AlphaDuo é uma empresa de desenvolvimento humano especializada em levar saúde e qualidade de vida para dentro das corporações. A gente costuma dizer que um funcionário saudável é um funcionário feliz. Um funcionário feliz é um funcionário que dá resultados. Porque o que acontece, Fábio? Hoje no mercado, independente da empresa, do ambiente que você fornece para os colaboradores, nós temos que entender que nós ainda somos um corpo físico. E esse corpo físico, de certa forma, ainda está mediante a um esgotamento invisível. Porque o nosso cérebro ele não evoluiu numa velocidade a fim de acompanhar o tempo e a necessidade de manter foco, de manter performance. A gente costuma falar que o nosso cérebro ele tem umas baterias de energia que durante o dia vão se esgotando. E você vai sentindo aquele esgotamento. Isso vai gerando perda de foco, vai gerando o presenteísmo, que é aquele famoso morcegar no ambiente de trabalho, que ele está ali, mas não está ali. Por quê? Porque a sua saúde física ela não corresponde com a necessidade que hoje o mercado precisa de trazer. Isso, sendo lido hoje, a gente entende, obviamente, toda essa importância, né? Mas foi um tempo de uma lacuna enorme, né, desse cuidado. Por que agora, então, nessa concentração, obviamente através de estudos e métricas, isso passou a ser muito mais observado? Mas teve um ponto de virada para essa observação e essa atuação chegarem com tamanha relevância? Tivemos o maior estudo social que a humanidade já viu, que foi a pandemia. Né? Nós temos hoje a NR1, que é uma regulamentação que está trazendo muitas ansiedades e fobias nos empresários, que é uma obrigatoriedade de ter programas para mitigar os riscos psicossociais. Só que a NR1 sempre existiu na Constituição, só que nunca foi levada como essa obrigatoriedade. A pandemia ela trouxe esse quê de necessário olhar para o lado humano, para necessário olhar para as pessoas que compõem uma corporação. A gente começou a entender que dentro de um ambiente corporativo, por mais que você forneça a melhor estrutura possível, mesmo assim você ainda tem uma perda de energia, uma perda de performance. São aquelas coisas que não cabem na planilha. Né? Você não consegue botar na planilha o quanto que o funcionário está motivado. Você não consegue botar na planilha o quanto que o funcionário está engajado. Você não consegue mensurar, de certa forma, o quanto de produtividade e lucratividade de uma empresa está vinculada com a saúde física, mental e emocional de seus colaboradores. Então, um ponto de virada foi principalmente na pandemia, onde a gente viu esse boom de pessoas tendo ansiedades, tivemos um boom de pessoas sofrendo com transtornos mentais. E no retorno do trabalho, foi aí que se percebeu que o ambiente de trabalho, por ser um local onde você passa a maior parte do seu tempo, também é uma responsabilidade do empresário fornecer ferramentas e recursos para que essas pessoas que estão ali dentro fazendo o seu trabalho consigam metabolizar melhor, né, essa questão mental e emocional, para que elas consigam não só estar bem, felizes, mas também conseguir atingir as metas e os objetivos que as empresas têm, que é elevar o seu faturamento, gerar alguma coisa de valor para a sociedade. Então esse momento do Covid, da pandemia, foi um momento de virada-chave que a gente começou a olhar com mais atenção para o capital humano. E a partir daqui surgiu uma lacuna no mercado de quais são as empresas que conseguem nos ajudar nessa parte. Porque hoje a gestão de RH e as empresas tradicionais de RH, elas trabalham com a questão de trazer o colaborador, de integrar o colaborador e de fazer todo o trajeto dentro dele para que ele cresça profissionalmente, através das soft skills, através das hard skills. Só que mesmo assim ainda existe uma coisa chamada self skills, que são as habilidades nossas, pessoais, que nós temos de gerenciar a gente mesmo. Né? Então foi identificado essa necessidade de hoje termos empresas que focam nesse cuidado humano e foi que a AlphaDuo começou a transitar. Nós já temos alguns anos de vida, né? A AlphaDuo, com a minha sócia, já tem mais de 10 anos no mercado corporativo, trabalhando com ginástica laboral, mas sempre foi muito voltado para a área de atividades físicas, para pessoas que têm essa pressão mais de corpo. Quem trabalha com logística de entrega de materiais pesados,
fornecimentos de produtos grandes, atacadistas que trabalham com empresas de logística e depósitos. Mas após isso, só a saúde física, só os programas tradicionais de ginástica laboral não são suficientes para poder preencher aquela necessidade que aconteceu nos últimos anos. A sociedade não é a mesma mais depois da pandemia. As pessoas não enxergam mais o ambiente de trabalho como enxergavam antes. E os empresários não enxergam mais o cuidado humano como enxergavam antes. Então hoje faz parte do seu planejamento estratégico cuidar de pessoas e ter estruturas e programas para que forneçam isso. Que bom. Até porque quando a gente fala, né, sobre um desenvolvimento assim, nós percebemos, você até chegou a citar, mas a questão, né, de uma entrega de um valor muito maior, né, ao produto daquela empresa ou ao serviço daquela empresa, né? Ou seja, é uma sequência de cuidados que vai resultar, inclusive, por que não, num faturamento também melhor. Muito melhor. Porque são as pessoas que fazem acontecer. Toda empresa está ao redor de pessoas. Uma empresa foi fundada por uma pessoa. E a gente costuma dizer lá na Alphadul que nenhuma empresa é maior que a cabeça do dono. E a empresa ela vai crescer de acordo com a vitalidade que esse dono tem. E quando ele põe pessoas para trabalhar junto com ele, também é necessário ver a vitalidade em cima dessas pessoas. Que a partir da saúde, elas vão ter muito mais ferramentas, mesmo delas, sem necessidade de treinamento técnico, para entregar essa performance, esse lucro lá no fim. Porque é uma lógica muito simples, é uma matemática que muitas vezes a gente esquece de fazer. Aquela pessoa está executando uma tarefa. E aquela tarefa, ela exige um esforço físico-mental. E quanto mais capacitada, mais saudável ela está, com maior efetividade ela vai entregar. Isso que é alta performance. É você ter ferramentas pessoais para conseguir suprir melhor aquela demanda de pressão que já é necessária no mundo corporativo. Então aqui a gente costuma falar, sim, uma pessoa mais saudável, com mais energia, com mais foco, com mais concentração, com mais engajamento, vai atuar com maior lucratividade na ponta da empresa. Porque ela é uma máquina que está mais performática, logicamente ela vai dar um resultado muito mais otimizado. Quando a Alphadul passa a trabalhar, então, numa organização, que inclusive passa a conhecer também, por que não, né, a partir dessa conversa, e isso que é muito importante desse programa, né, fazer essa conexão entre diferentes setores, como é que é o trabalho e a rotina para que essa leitura seja também dessa organização? Porque, por vezes, a gente pode entender, né, que os gestores, esse RH ainda não estava, inclusive, adaptado a aplicar tudo isso e, obviamente, esse conhecimento vem com esse apoio todo. Em quanto tempo e como é que é esse trabalho para ter, então, esse resultado? Perfeito. Não que o RH não esteja capacitado, mas normalmente o RH ele vem da área de gestão, da área de psicologia. E o nosso trabalho é muito voltado para a questão de saúde física. Então nós temos um time de especialistas que são formados desde profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, todos que têm especializações em áreas distintas. E nós temos uma equipe transdisciplinar. Como é que funciona hoje os programas? Nós vamos até a empresa. O nosso colaborador, nosso especialista vai até o ambiente de trabalho e nós trabalhamos com pausas ativas. O que são as pausas ativas? Aquela famosa pausa do cafezinho, que é para poder descontrair um pouco. Nós transformamos essa pausa do cafezinho em uma pausa de reabastecimento energético. Então são 15 minutos, 20 minutos no máximo que a operação é parada com um especialista ali dentro, onde reúne todos os colaboradores e a gente aplica as nossas intervenções. São tanto educacionais como também são transformacionais. Então, quando a gente fala o seguinte, hoje as empresas, elas costumam ter benefícios, mas são benefícios pontuais, são benefícios soltos. E a maioria das vezes são benefícios onde o colaborador tem que sair da empresa. Exemplo é o Gympass, que é maravilhoso benefício, só que é fora do ambiente de trabalho. Você precisa estar antes ou depois do trabalho. O que nós fazemos? Nós vamos até o trabalho, dentro do horário de trabalho e aplicamos as nossas intervenções, os nossos programas, para que a empresa consiga, de fato, efetivar que todos sejam contemplados. Porque dessa forma a gente entende que o horário de trabalho e um benefício que a empresa te fornece, os dois têm que estar andando lado a lado, certo? Então os programas eles são in loco, in company e personalizáveis dentro da estrutura. Se é uma empresa que não tem um espaço físico apropriado para todos, a gente constrói esse espaço físico junto com ela. Sim. Nós personalizamos essas entregas. Por isso que a gente costuma falar que cada segmento é um tipo de programa. Para cada necessidade é um profissional específico que nós mandamos. Nós entramos, fazemos uma avaliação profunda, um levantamento de quais são as principais necessidades que a empresa tem. Exemplo, se é uma empresa de tecnologia, então eu preciso que as pessoas aumentem o foco. Então a gente vai trabalhar mais essa parte mental. Legal. Vão ser especialistas que trazem todas as aplicações e ferramentas para aumentar o foco e aquela tomada de decisões mais assertivas. Temos uma empresa que trabalha com prazos.
Então, a gente está falando já com gestão de estresse, por exemplo, escritório de advocacia. Então, nós temos especialistas que vão atuar para gerenciar o estresse daquele corpo jurídico que vai fazer o serviço para os seus colaboradores. Ou mesmo uma empresa onde as pessoas de contabilidade, que trabalham muito com comunicação, com números, e passam o dia inteiro sentados e muitas vezes uma má postura, vai acabar acarretando um retrabalho nas partes deles que são mais técnicas. Então, nós temos especialistas que vão trabalhar a parte mobilidade, postura, ergonomia, para que ajude eles a fazerem melhores leituras e tomarem decisões. Então, é assim que a gente atua, de acordo com o cliente, com o segmento, tem um especialista específico que vai conseguir concatenar tudo. Já entendi que dá para fazer um raio-x, então, né, da própria organização, assim, né, com o trabalho, obviamente, de observação dos profissionais, né, aqui representados pelo Rafael, mas também, né, com esse raio-x, implementar essa transformação, o resultado vai ser gerado e, obviamente, depois até medido, como a gente falou, nessa questão também das entregas e do engajamento. Ou seja, dá para se transformar completamente uma organização que vem, obviamente, sem esses conceitos já meio que definidos, né? Implementá-lo também é uma tarefa muito importante. Demais, porque não precisa ter expertise. O cliente, a empresa, não precisa entender o que fazer. Exato. Essa é a nossa parte. A Alphador é especialista nesse processo. Então, nós fazemos um raio-x, uma ressonância magnética, nós fazemos um exame de sangue, se necessário, um exame mais profundo, para que a gente identifique e consiga também trazer para o empresário quais são as principais brechas dentro do negócio dele que podem estar causando essa perda de performance, que podem estar causando, às vezes, um baixo engajamento. Que a gente diz que o engajamento não tem a ver com os benefícios que você cria. O engajamento tem que ver o quanto que a qualidade de vida daquele colaborador, enquanto ele está trabalhando, está atuando. Uma pessoa doente não produz. Uma pessoa com dor não produz. Uma pessoa que dorme mal, que se alimenta mal, uma pessoa que não tem um conhecimento específico de autocuidado, ela não dá a produção necessária que você precisa. Então, você que está empresário, que está assistindo, você não precisa entender de saúde, você não precisa entender aonde estão as brechas e os buracos do seu negócio e aonde o seu time precisa, porque nós estamos aqui para isso. É para identificar junto com você aonde a gente ajusta esses parafusos para que a máquina ande de forma mais assertiva, coerente, diretiva e fazer aquilo que fomos feitos para fazer, né? Gerar valor e construir um mundo melhor. Exatamente. E um pouco disso está passando aqui por toda essa orientação que o Rafael Ruffo traz no nosso Em Destaque. A gente só precisa fazer um breve intervalo então e na sequência ainda continuaremos, inclusive falando mais profundamente ou aprofundamente, né, sobre esse ponto tão destacado na nossa manhã. Já já a gente volta então, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua tela da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa que você já vem acompanhando desde o início. Conosco continua então Rafael Ruffo, que é fundador e diretor executivo e educacional da Alphaduo. Ele que traz para a gente um importante conhecimento sobre bem-estar nas empresas, como isso pode também até resultar em produtividade maior e uma qualidade de vida também, obviamente, dentro dessa organização diferenciada. Uma aplicação, inclusive, de conceitos genuinamente aqui criado no Espírito Santo, né? Alphaduo, completamente, genuinamente capixaba, é isso, né, Rafael? 100% capixaba, canela verde, como a gente costuma falar, lá de Vila Mais Velha. ainda, canela Mais verde. ainda. Que bom, excelente. A gente tratou, né, sobre os conceitos bastante, né, detalhados aqui na nossa primeira parte da conversa. Aí você pode pensar, tá, mas essa aplicação teve algum resultado prático, né? Será que o convidado pode falar sobre isso? É um pensamento que sempre surge quando a gente tem conversas assim, Rafael. Então eu pergunto, né? Existe algum case que você possa relatar com a atuação da Alphaduo, do início e do resultado que obteve? Perfeito. Excelente pergunta, porque é difícil mensurar cuidado humano, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu posso saber se isso vai dar ROI? Bom, temos um case assim extraordinário para dizer que era uma empresa de logística, onde os funcionários trabalhavam muito tempo em pé, fazendo BIPs, né? Mercado Livre, de logística que é muito intenso. E quando nós fomos chamados, nós percebemos junto com o RH que existia um problema muito sério de afastamentos por lesões. E a gente pediu os atestados e fazendo uma análise muito profunda, nós percebemos que 75% dos afastamentos eram por motivo de lombalgia e dores musculares, ou seja, motivos evitáveis. A gente está falando aqui de uma empresa de 300 funcionários com mais de 900 atestados. É como se uma média de cada colaborador tivesse 4 dias de atestados por ano. Nossa. E imagine isso o custo que eles tinham com o afastamento. Então, a partir desses dados, nós fizemos uma implementação de um programa de saúde física que visava mitigar e reduzir esses afastamentos. Com 6 meses de programa, nós conseguimos diminuir mais ou menos 37% esse nível de afastamento
Se a gente for botar isso na ponta do lápis, foi em média R$140 mil de custos com afastamentos prevenidos com programas de pausas estratégicas de 15 minutos semanais. Ou seja, nada de inventar uma roda, nada complexo, apenas um programa bem estruturado, coerente e recorrente. Com pausa de 15 minutos semanais, nós conseguimos dar essa diminuição de afastamentos, aumentamos a qualidade de vida e, logicamente, diminuímos o custo dessa empresa. Nada mal, né? Você diminuir R$140 mil de afastamento do seu negócio durante o ano. E uma outra empresa também que é peculiar falar isso, porque era uma empresa de tecnologia, que trabalhava com programadores. Então, hoje o mercado de tecnologia de TI é muito competitivo. E essa empresa tinha um problema muito alto com o turnover. E eles não sabiam como conseguir fazer com que tivesse mais engajamento e retenção desses colaboradores, sendo que era uma empresa 100% online. Ou seja, 60 programadores trabalhando em casa. Então, era um problema de engajamento. Nós criamos um programa de pertencimento, onde a gente trouxe muito mais foco em transformar a saúde emocional dessas pessoas que trabalhavam híbridos e também trazer programas de gestão de estresse e alta performance. O resultado foi que durante 7 meses nós fizemos levantamentos e avaliações e 37% das pessoas que responderam disseram com feedbacks espontâneos: eu estava pensando em sair da empresa, neguei uma proposta porque os programas aqui dentro estão fazendo diferença para mim, eu estou conseguindo trabalhar melhor em casa. Que massa. Ou seja, tivemos uma retenção muito maior também desses talentos no mercado competitivo com programas de gestão de estresse e alta performance. Então são 2 cases distintos, né? Um com um problema que era um problema conseguimos mensurar e um outro que era um problema muito mais abstrato e também conseguimos fazer esse momento de aumentar a lucratividade da empresa. Excelente. Bem, no primeiro bloco você deu um exemplo aqui até de um escritório de advocacia. Acabou de dar um exemplo prático sobre uma empresa, né, da área de logística que movimenta muitas pessoas dentro da sua estrutura. Os programas da Alphador são aplicáveis a esses diferentes níveis de número de pessoas, né, de empresas que podem ter um número reduzido, mas ter essa aplicação, um número alto e também ter essa aplicação desse conhecimento desses programas, então? Com certeza. Se tem gente ali, a gente consegue aplicar. Né? Excelente. Então, numa empresa que tenha 5 funcionários, nós temos um programa que é muito mais intimista. Né? O profissional tem um acesso a todo mundo. Empresas que nós atendemos também de 900 funcionários. Então, temos uma logística de atendimento. Aqui a gente tem profissionais que são dedicados à empresa. Ou seja, não é uma pausa com a empresa inteira, mas é um profissional que vai até a empresa e ele passa horas ali dentro, transitando entre setores. Ou seja, conseguimos contemplar todos os colaboradores com uma personalização do programa. Então, se você tem de 2 a 500 a 1.000 funcionários, é possível ter programas. É lógico que nem todos vão ser um programa muito bem profícuo, porque tem profissionais e especialidades que eu preciso de mais coerência, de mais contato olho no olho, mas sim, é possível atingir a todas as camadas, segmentos e quantidade de funcionários que você tem. Como eu falei, tem empresas que eu tenho 1 especialista, tem empresas que tem 6 especialistas. O que a diferença aqui é qual é a necessidade dela e como é que funciona a logística interna desse momento. Inclusive, empresas remotas. Também temos estrutura e atendemos empresas no Brasil inteiro. Apesar de sermos capixabas, sermos regionais, nós atendemos empresas no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, e temos empresas no Norte também, Nordeste, que conseguimos fazer todo esse trabalho 100% online. Excelente. Não, só por isso já é, né, um ganho extraordinário de você ter a adesão, né, dos colaboradores online para todo esse programa. Mas no ambiente, né, presencial, na rotina das empresas, aí vai uma questão que é muito sensível, que eu já vi por muitas vezes serem comentadas, que é a questão da cultura da empresa, exigir, né, resultado, resultado, resultado. Aí vem de repente, né, obviamente, para aquela leitura do colaborador. Tem que parar para fazer um momento ali de um programa de ginástica laboral ou de alguma, né, conversa específica em relação a um tema de saúde mental. O próprio colaborador está contaminado, né, com aquela entrega. Como é que vocês rompem esse ciclo ruim, até mesmo do próprio colaborador se enxergar naquela posição? Excelente pergunta e uma objeção muito comum dos empresários. Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui dentro? A gente faz um trabalho coletivo e que seja congruente junto com as lideranças internas. O que nós fazemos? Nós trabalhamos primeiro com a parte educacional. Nós vemos mostrando com dados e com palestras e com workshops para a liderança o de como essas pausas vão aumentar a produtividade. Ou seja, não pausar pode diminuir o resultado. Pausar pode aumentar até 10%. Porque como é uma pausa ativa, ela está dentro do planejamento da própria empresa. Então a gente trabalha essa parte educacional e também a parte de intervenção. As duas andam muito juntas. Porque a liderança, quando ela entende
a necessidade, ela entende a importância daqueles programas, ela começa a entender que para atingir a meta dela, ela precisa que quem esteja ali, e aquela pauta se torna até desejada, querida. E quando não tem, nós somos cobrados. É curioso, porque às vezes tem demandas que a empresa mesmo fala, hoje não vamos conseguir ter por conta da demanda de final de mês. E quando a gente vai na próxima semana, o especialista, a primeira coisa que ele chega é, por que vocês não vieram semana passada? Nossa, fez tanta diferença. Numa semana mais intensa do ano, vocês não estiveram aqui conosco. Então, o trabalho de conscientização, principalmente da liderança. Porque o empresário que se preocupa em cuidar de pessoas, ele está querendo botar o programa justamente para que elas tenham melhor performance. Só que muitas vezes na correria e naquela tensão da liderança de entregar o resultado, eles não enxergam aquele programa como algo que vai agregar. E aí a gente entra com essa parte e também desenvolvimento de lideranças, para que a gente consiga andar com as duas coisas juntas. Excelente. Liderança e saúde, elas caminham lado a lado. Sem uma, outra não funciona. E aí eu pergunto sobre também esse olhar da liderança que a Alphadul pode dar para a liderança daquela organização, daquele grupo, porque a gente vê sobre a pressão que você acabou de dizer, que os líderes também ficam esgotados. E acho que esse esgotamento também pode turvar as vistas aí, né, dos objetivos, do propósito. Como que os líderes também saem ganhando com os programas da Alphadul? Primeiro que eles têm um time mais engajado, eles têm um time mais motivado, eles começam a se preocupar menos em como fazer aquela pessoa entrar dentro da cultura. Porque quando a gente faz um programa de qualidade de vida e a gente traz para elas ferramentas que transformam a forma delas enxergarem elas mesmas, elas começam a enxergar a empresa como o agente que trouxe isso para a própria vida dela. Mas à medida que o líder também é um colaborador, ele também participa dos programas. Então ele também está sendo beneficiado e contemplado com as intervenções que acontecem ali dentro. Então a gente age dessas duas mãos duplas para o líder. A questão física, que ele também está proporcional junto com o colaborador, e a questão emocional, da pressão dele de querer botar o time para ser engajado. Ou seja, ele participando do programa, ele resolve primeiro o esgotamento, que é o esgotamento do ser humano, e o time participando, ele resolve um segundo esgotamento, que é o esgotamento mental, daquela ansiedade, daquela aflição de fazer com que o time entregue aquele objetivo ao qual ele é responsável liderar. Ou seja, a gente resolve dois problemas de uma forma só. Excelente. Tá vendo como que a gente tem, né, esclarecimento numa conversa tão clara, importante, objetiva com você? E aí quem está do outro lado, né, já entendeu que a gente está falando aí do bem-estar, né, nas empresas, né, de saúde física e emocional também. Tudo isso, né, obviamente aplicado a esse ambiente corporativo e que traz, né, essa vivência não só econômica, mas de relações também que a gente constrói no nosso ambiente de trabalho. E aí, para até nos minutos finais que a gente ainda tem, Rafael, acho que é importante, pela sua experiência, falar assim, ó, você que está assistindo, presta atenção nesses sinais. A sua empresa talvez esteja precisando de Alphadul, né? Que sinais aparecem nas organizações que você já poderia falar que sim, acho que a partir daí a gente já pode destrinchar mais essa percepção que está tendo a partir dessa conversa? São vários sinais. O primeiro sinal é quando dá o horário de ir embora. É igual um sinal de escola, todo mundo põe as coisas na mochila e levanta e vai embora. Esse é o principal sinal. Ou seja, não é que ele quer voltar logo para casa, é que ele quer se livrar logo daquilo que está diminuindo a energia dele. Isso é muito subconsciente, as pessoas não têm essa percepção. O segundo sinal é quando você começa a perceber que as suas metas não estão sendo atingidas, mesmo você tendo toda a estrutura fornecida. Tem um sistema, tem ferramentas, tem um processo, tem um treinamento, e mesmo assim nós temos dificuldade de atingir os objetivos. Isso é um segundo sinal. Por quê? Porque por mais que você tenha estrutura, faltam as pessoas para utilizar dessa estrutura. Um terceiro sinal é uma taxa alta de turnover. Quantidade de pessoas que estão saindo da empresa ou sendo mandadas embora. Porque muitas vezes não é uma capacitação técnica, é comportamental. E o comportamento está muito vinculado com a sensação de felicidade que ela tem no ambiente corporativo. Então esse é um terceiro sinal. Taxa de turnover muito alta, sua retenção baixa, colaboradores que tentam desesperadamente sair da sua empresa, chegam na hora e vão embora na hora, e principalmente quando você está tendo dificuldade de atingir os resultados, mesmo tendo todo o suporte, tendo todas as ferramentas, tendo o IA, tendo tudo que hoje a modernidade de gestão tem. Esses são sinais bem específicos e obscuros que muitas vezes a gente não tem a percepção, né? Não tem a empatia de ter. Porque você não vai ver alguém levantando a mão e falando assim, ei, patrão, eu tô com dor, eu preciso que você me ajude aqui. Você vai ver isso em comportamentos. Comportamentos no momento de trabalho, comportamentos de quando ele não está na empresa, comportamentos de quando ele não consegue entregar o resultado. Então isso é um bom sinal de que você precisa da Alphadul e de um programa de qualidade de vida dentro da sua empresa. Porque as pessoas elas nem percebem que elas estão sendo esgotadas. Elas simplesmente só estão vivendo a vida delas. E cabe a você, como líder, como responsável, como empresário, fornecer também ferramentas para que ela consiga estar mais saudável, com maior qualidade de vida e mais feliz. Uma pessoa feliz é uma pessoa saudável. E uma pessoa saudável é uma pessoa que performa. Quer ter melhores resultados? Invista na saúde
os seus colaboradores. Excelente. E nós deixamos, obviamente, aí os endereços, né, que são mais fáceis de você encontrar todas as informações da Alphadul e os contatos. E todo esse conteúdo, né, que o Rafael trouxe para a gente hoje, assim, estão entre aqueles mais avançados no sentido de trazer resultados, obviamente, com qualidade. Então a gente tem um conteúdo primoroso aqui nesse nosso Em Destaque. Divulgue você, porque depois fica também no nosso YouTube da TV Sim SBT, para que então essa transformação possa acontecer. E se você tem um caminho de transformação aí, por que não aprimorar também com todo o conteúdo da Alphadul? Queria agradecer muito, Rafael, sua presença aqui com a gente. Foi excelente realmente conhecer tudo isso através de você, viu? Muito obrigado. Agradeço. Prazer imenso estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Voltarei sim que possível. Com certeza. Ainda mais, né? Com os avanços que estarão sempre no seu radar. A gente quer conhecer muito mais. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você também que ficou aqui com a gente, né? Sendo essa pessoa que vai levar esse conteúdo, inclusive, relevante para dentro da sua organização. E lembre também da repercussão que isso pode ter na sua própria vida individual, na sua vida particular. Porque, como eu disse, a gente tem aí, né, um ambiente que é de crescimento como um todo, tanto profissional quanto pessoal. A gente volta então no nosso próximo Em Destaque, contando com a sua audiência também. Até a próxima.